Passa a bola, passe pro próximo, deu passe, acelera, coordena e final da fila. Beleza? Já saiu. Isso, vai. Vai no jogo, vai embora, vai no jogo. Vai embora. Flamengo, né? Uma contratação extraordinária do Flamengo. Para quem ainda não conhece, vou falar aqui. Ele é de Imbituba, Santa Catarina. Aos 13 anos, né, ele jogando lá no Brusque, nas categorias de base, dois olheiros lá do Hellas Verona da Itália observaram o talento do jogador e levaram o Jorginho para lá, ainda iniciando a adolescência. Aí ele fez o trabalho na base do Verona, aí ele foi emprestado para algumas equipes da segunda divisão para ganhar experiência, aí ele chegou e foi para o Hellas Verona no profissional e começou uma trajetória de sucesso. Eu até conversava com ele ontem na apresentação, eu acompanhei tudo isso muito de perto, porque o Fox Sports fazia o campeonato italiano e 2012 foi exatamente 11-12, foi exatamente o ano que o Jorginho chegou no profissional do Hellas Verona e a gente já fazia muito jogo dele lá. Aí ele foi muito bem no Verona, aí ele foi contratado pelo Napoli. Aí começou a ascensão da carreira dele. Ele fez parte de um time que até esse recente agora que conquistou o campeonato italiano, era considerado o melhor time do Napoli depois da era Maradona. Ganhou Copa da Itália, ganhou Supercopa da Itália, dirigido pelo Maurizio Sarri. Ele foi muito bem. Aí o Maurizio Sarri foi para o Chelsea, levou o Jorginho para o Chelsea. Jorginho lá ficou, ganhou a Europa League, ganhou a Champions League, ganhou a Premier League, ganhou o Mundial de Clubes, ganhou tudo. Em 2021 foi escolhido o terceiro melhor jogador do mundo. Em 2017 ele era pretendido pelo Tite na seleção brasileira, mas optou por jogar na seleção da Itália, se naturalizou e lá ele foi campeão da Eurocopa com a Itália em 2020 para 2021. No ano que ele foi eleito o terceiro melhor jogador do mundo, foi um líder da equipe, foi para o Arsenal, ficou lá nos últimos 4 anos e agora está no Flamengo. 33 anos, mas um cara que está muito bem fisicamente, um grande profissional e que pode, pelo menos até o final do contrato dele, que será na metade de 2028, nos próximos 3 anos, trazer muitas coisas positivas para o Flamengo. Uma contratação espetacular do Mengão. Beleza, galera? Então agora vamos ficar na expectativa. Jorginho chegou, o Gerson, se ele vai aceitar a proposta lá dos russos, e vamos aguardar. Muito obrigado a todos vocês que estiveram comigo aqui nessa live repercutindo a apresentação e a primeira entrevista do Jorginho em português na vida dele. E o Porto? Teoricamente não é um grupo... Ah, mas não é fácil não, Beija. Desculpa. Não é fácil não. O Edinho acha que o Palmeiras não classifica. Eu também acho que não classifica. Porque eu vou te falar uma coisa. O Inter Miami, queira ou não queira, tem 2 caras que é fenômeno ali, mano. O Messi e o Soares. O Soares, vocês lembram muito bem quando ele esteve no Grêmio, ele com o joelho só, diferente. Ele é diferente. Então a gente tem que respeitar muito esse Inter Miami. Vai achando que é só porque é dos Estados Unidos. Passa 2 pro grupo, Dinei? Eu acho, eu vou falar quem vai passar, Inter Miami e Porto. Vai na minha. E vou te falar, se o Palmeiras Inter, passar numa dessa em segundo... E Porto. O Palmeiras não passa? Não passa. Se o Palmeiras passar em segundo... Pera, volta, Edinho, peraí. Mas se o Palmeiras passar em segundo, salvo engano, o Palmeiras ele cruza com o grupo do Paris Saint-Germain. Se o Paris Saint-Germain passar em primeiro e o Palmeiras em segundo, possivelmente já tem um confronto dos dois aí nas oitavas. Mano, quem classifica aí? Eu acho que Palmeiras e Porto. Quem classifica, Michelito? Acho que Palmeiras e Porto também. Mas só vai até aí. Se passar, você vai ter aí. Depois volta com a 51 pra casa. Cara, na boa, Benja, é discrepante. Eu sei que brasileiro também se dói quando a gente fala isso, mas, cara, é igual naquela feira de ciências que você monta o seu robô, sabe, com aqueles rolos de papelão, e você fala, pô, tá bonito. Aí você vai fazer a feira lá, você vai expor o teu robô, você chega lá, chega um americano, velho, que o robô dele tá voando, velho, tá ligado? É a comparação que a gente tem que fazer com o Mundial de Clubes, velho. Quando que a gente vai entender e vai falar que o futebol brasileiro hoje tecnicamente tá abaixo? Tá abaixo dos caras lá. Tá abaixo. É muito abaixo. Então pronto. O lugar mais baixo embaixo do nível do mar no mundo é o Mar Morto, menos 400 metros. É o futebol brasileiro, velho. Pô, Edinho, não brasileiro, só outro grupo, por favor. Outro grupo, por favor. Pô, esse é o bicho, mas... Não, mas o pior é o Botafogo, velho. Eu acho que Flamengo e Chelsea. Aí acho que dá Flamengo e Chelsea. Flamengo e Chelsea. O pior é o grupo do Botafogo. Quem daí? Eu acho Flamengo e Chelsea. Vamos ver o outro, Edinho. Vamos pro grupo F. Ué, não tem o grupo D? Eles estão pegando só os brasileiros. Fluminense, Juve,
O Casablanca e Al Ain. Quem que passa? Pô, o Fluminense tentou o Neymar. Vocês viram isso? Saiu o presidente do Fluminense tentou levar o Neymar pro Mundial. Se eu sou presidente, agora do jeito que o Neymar tá, eu não levaria não. Não levaria não. Quem passa aí, ô Dinelson? Fluminense e Juventus. E aí, ô Michelito? Juventus e Al Ain. Al Ain é bom? A Juve vai sair fora? Não, Juventus e Al Ain. O Fluminense tem bom? Então eu vou com ele. Eu não tô confiando muito no Fluminense, no Juventus eu vou com ele. Mano. Cara, eu vou te falar, mano. O time do Fluminense aí a gente vê até pelo Campeonato Brasileiro, Benja, não tá voando não, mas eu acho que no Mundial é capaz de passar Juventus e Fluminense. Acho que o Fluminense vai passar capengando aí. Vamos pro próximo grupo, Edinho. Esse grupo é passado. Esse é o grupo da morte? Aí é o da morte. Esse já era. O Botafogo já fica aí. Esse é o da morte. Botafogo já senta na graxa aí. O Mano falou, se o Palmeiras passar em primeiro do grupo, pega o segundo desse. Esse aí? O Palmeiras. O Palmeiras tem que rezar pra... Tá rindo o que, Zé? Tá rindo o que, Zé? O Atlético de Madrid também já tá uns 30 anos com o Simeone. Os caras PSG Atlético de Madrid. Não, mas é melhor você perder. Eu nem lembro que o Simeone jogava. Eu só lembro do Simeone técnico do Atlético de Madrid. Não, mas peraí, é muito melhor numa dessa. Se você tiver que morrer, por exemplo, é melhor você morrer apanhando do Popó do que do Mike Tyson, convenhamos? Então é melhor aqui nessa daqui. Então vai lá lutar com... Então vai apanhar lá. Aí, Popó, tem um aqui, ó, que quer lutar com você. Ele é bombadão, fortão. Popó, você escutou, Popó? Eu vou mandar pra você, Popó. Olha que esse cara falou, Popó. Vai lá, se não é... Então, mas é que você sai daqui e vai falar, pô, vou tomar 50 porradas na cara. Não, mas peraí, você prefere morrer apanhando do Popó ou do Mike Tyson? De nenhum. A proporção é essa, porque, por exemplo, se você pegar o Paris Saint-Germain, bate, mas o Atlético de Madrid também. Mas, por exemplo, o Atlético de Madrid, numa dessa aí, se você pega o Palmeiras, ainda dá jogo, perde uns 3, tá ok. Agora, você pega o Paris Saint-Germain, toma 6, toma 7, porra, é mais vergonhoso ainda, tá louco? Que ideia legal, velho. Por que a gente não arma essas lutas com você com alguém? Eu sou tudo defeituoso, sem joelho. Defeituoso. Você tá louco? Imagina, o Dinei, ô, Benja, tá louco? O Dinei vai chegar no eu só vou pro lado esquerdo, pro lado direito, eu tô morto. Acabou, Cardeal acabou assim, velho. Junto com a sua irmã. Como é que vai esquivar? Faz ele esquivando aí. Faz o Dinei esquivando aí. Não, imagina a cena, o Dinei tendo que ir até o ringue. Os caras vão levar ele de cadeira de roda. Com a sua irmã também, com a sua avó. Põe lá o grupo lá. Quem classifica lá no grupo? Põe lá, Dinho. Quem classifica aí, Dinho? PSG é de Madrid, pô. Ô, Michel. Também. Ô, mano. Eu acho bem, já Paris Saint-Germain. Ninguém acredita que o Botafogo pode ser uma... Se o Atlético de Madrid não chegar... Não chegar lá pra viajar. Só se não chegar lá, né? Pera aí, pô. Chegar lá, por exemplo, uma dessas perde o voo. Aí, beleza. Se o Paris Saint-Germain resolve jogar igual jogou a final contra a Inter da Champions, o que acontece? Com quem? Com o Botafogo. Mais de 3. Pô, toma 3 Mais de 3. 3 no primeiro tempo, vocês estão de brincadeira. Não dá pra comparar, Benjo, de verdade, com todo respeito ao Botafogo. Mas, cara, é o que o Barcelona fez com o Santos. O que o Barcelona fez com o Santos, inclusive o Barcelona depois tirou o pé, porque o Léo deu aquela declaração infeliz, né? Vamos ver se o Barcelona é tudo isso. Vou falar um negócio pra você. Se o PSG... Essa do Léo foi... Vou falar um negócio pra você. Se o PSG joga contra qualquer um time do grupo dele, é o que jogou contra... É atropelo nos 3. Sim, mano, sim. Mas é atropelo nos 3. É Botafogo, atropelo, Atlético Mineiro, atropelo e esse outro aí. O que eu não sei falar o nome aí. Ô, Michel, mas por isso que eu tô falando. Seattle. Viu, mano? Mas por isso que eu tô falando. Com um já tava difícil, um europeu. Imagine agora, mano. Sim. Aqui não vai ser nunca mais campeão mundial. Mas aqui, ó, tirando aí, vocês aí. Sem Mundial, sabe o que é sem Mundial? 51? Esquece, isso vão ser piada pro resto da vida. Nunca serão. É verdade. Eles nunca serão, mano. Eles vão lá, eles podem ganhar todo ano Libertadores. Mas eles vão ser nossa chacota. Toda vez que eles votarem, eles ficam assim, ó. Nunca serão, é fato. Mas vamos supor que o Palmeiras ganhe. O que acontece com você? Eu sumo, eu vou pra Marte, pra Plutão. O Marcão vai atrás de você. Eu sumo pra Marte, Plutão. Eu prefiro morrer, mano. Eu não vou ver esses caras campeão nunca. Eles nunca serão, mano. Não tem como, mano. Se com um europeu a gente não conseguir ser campeão, mas o último que foi campeão mundial da América do Sul foi o Corinthians, 2012.
Hã? 12. Já faz 13 anos, mano, e só com o europeu. E pra ver como Deus foi bom também, porque, cara, era pra vir o Bayern, né? O Bayern era favorito contra o Chelsea na final. O Robin perdeu o pênalti. Você lembra que o Tite foi no Fox Sports Radio na época e ele falou que se fosse o Barcelona, o Corinthians não tinha ganho? Porque o Chelsea eliminou o Barcelona na semi, dentro do Sim, é verdade, mano. Galera, outra atualização importante. Gonzalo Plata e De La Cruz evoluíram muito bem aí no processo de recuperação. E os dois têm chances, sim, de ficarem à disposição para a estreia do Flamengo na Copa do Mundo de Clubes, que vai acontecer no dia 16. Dia 16, galera, cai numa segunda-feira. Ou seja, sem ser essa segunda agora, a outra. O Flamengo vai ter aí cerca mais 7 dias de preparação para esse duelo com Esperance na estreia da Copa do Mundo de Clubes. Bom, pessoal, vamos para a informação principal. É o seguinte, a saída... antes uma curiosidade. O Estrela Amadora de Portugal entrou em contato com Cuiabá para tentar a contratação de Raylan, lateral direito que pertence ao Cuiabá e está emprestado ao Avaí. A resposta do presidente de Cuiabá foi não, porque primeiro precisam quitar as dívidas com o Flamengo, caso já está na FIFA, inclusive. Vale ressaltar a boa relação das diretorias do Cuiabá e do Flamengo. O Dourado consultou o Flá para saber se o Estrela Amadora já havia quitado a dívida. Pois é, se todo mundo fizesse isso, com certeza teríamos menos calotes aí no futebol. Bom, agora vamos falar do Gerson, porque eu publiquei uma informação extremamente importante aí nas outras redes sociais, no Twitter, no Instagram, para quem ainda não me segue, @VNCasagrande Twitter, @VNCasagrande Instagram. Publiquei o seguinte, prestem atenção, tá? Além dos 25 milhões de euros, o Flamengo entende que terá direito a receber mais 50 milhões de reais caso Gerson decida quebrar o contrato e pagar a multa rescisória para ir ao Zenit. Para vocês entenderem, vou contextualizar. O contrato entre Flamengo e Gerson, na renovação do vínculo agora em abril, ficou acordado que, caso alguma parte decida pela quebra de compromisso sem justa causa, a outra parte pode exigir o pagamento do valor integral do direito de imagem referente até o fim do vínculo, que vai até 2030, totalizando, nesse momento, 50 milhões de reais. Com isso, o Flamengo pode receber os 25 milhões de euros, hoje em torno de 160 milhões de reais, da multa e também 50 milhões de reais referente ao direito de imagem pela quebra de contrato sem justa causa. Ou seja, a saída do camisa 8 pode render ao Fla cerca de 210 milhões de reais. Isso está em contrato, segundo uma pessoa do Flamengo, da diretoria do Flamengo, me disse. O Flamengo pode e vai exigir. Mas, Vene, não entendi. Quem tem que pagar esses 50 milhões de reais referente a direito de imagem? É o Gerson. A multa rescisória também é o Gerson que paga ao Flamengo. Só que a multa rescisória, na verdade, quem vai pagar vai ser o Zenit, porque vai depositar para o Gerson e o Gerson deposita na conta do Flamengo. Foi a mesma coisa que o Flamengo fez com o De La Cruz, por exemplo, para tirar o De La Cruz do River Plate. O que o Flamengo fez? O Flamengo depositou o valor para o De La Cruz transferiu para a conta do River Plate. É assim que funciona. Se eu tenho um contrato com você, se eu quebrar o contrato com você, eu vou depositar na sua conta porque é o outro clube que deposita na minha conta. Então, é o Gerson que paga tudo, obviamente, inclusive esses 50 milhões de reais. Em cima desse cenário aqui, cara, podemos dizer que o Flamengo deu um checkmate no Gerson. Porque, na boa, gente, de verdade, 210 milhões de reais à vista num jogador de 28 anos e que nem vive o seu melhor momento, eu não consigo achar ruim, embora eu não quisesse a saída do Gerson. Mas já que ele quer sair, já que de fato ele está topando essa proposta do Zenit, está sempre esse zum, esse disse-me-disse em toda a janela de transferência, mesmo depois de uma renovação de contrato, foi o que eu falei no outro vídeo, que saia, que seja feliz. Inclusive eu fiz um post, cara, que está dando o que falar. Muita gente me mandando mensagem, me parabenizando pela coragem. Eu postei o seguinte: é muito fácil culpar a diretoria pela saída de Gerson por conta da redução no valor da multa rescisória de 200 milhões de euros para 25 milhões de euros, sendo que foi uma exigência do Marcão, pai e empresário do atleta. Mas sejamos francos, se o meia sair é porque ele quer, ninguém obriga o jogador a aceitar uma oferta. Não foi o Flamengo que o colocou à disposição no mercado, pelo contrário, a diretoria renovou o contrato para dar aumento salarial mesmo com um compromisso válido até 2027, na ocasião. Ah, mas o Marcão é assim. Marcão é assim porque o cliente e filho permite. Se ele não quisesse sair, ele já teria dito:
aos representantes dele, repito, que também é pai dele. Ou seja, essas confusões todas envolvendo Gerson e o pai, por onde passam, só acontecem porque o atleta permite. Dito isso, nenhum atleta é maior que o Flamengo. Quer sair? Que saia logo então e pare com esse disse-me-disse em toda a janela de transferência. E para o Flamengo, nada mal receber à vista 160 milhões de reais, mais esses 50 milhões de reais aí, por um jogador de 28 anos. A diretoria terá a missão de encontrar alguém para repor, caso Gerson saia mesmo. Essa é a minha opinião. Quero a opinião de vocês em relação a esse assunto. Para finalizar nosso vídeo, galera, o Atlético Mineiro tentou a contratação do volante Alan, uma informação publicada primeiro pelo Everton Guimarães, jornalista lá de Belo Horizonte, inclusive um abraço para ele, cara que eu sou fãzaço, respeito muito, já me ajudou muito também na carreira de jornalismo aí. E eu publiquei o seguinte: o Atlético Mineiro tentou a contratação de Alan junto ao Flamengo, mas a diretoria do Fla não quis se desfazer do volante. Os contatos do time mineiro com os representantes do atleta foram feitos. O Galo tentou com o argumento de que o jogador vai ter poucas oportunidades e perder espaço, mas o Flamengo mesmo assim fechou as portas e disse que não. E a informação que eu tenho é que o Galo queria por empréstimo. Cara, assim, empréstimo eu não sei se eu sou muito fã não, tá? A não ser que tenha uma obrigação de compra. Eu acho que se é para negociar o atleta, que seja em definitivo, recuperando grande parte do valor investido no passado recente. Porque é isso. O Alan, ele não vai ter muitas chances, muitas oportunidades no Flamengo, pelo menos eu acho isso. A não ser que o Flamengo já esteja pensando em negociar o Everton Araújo, que eu acho que hoje está na frente do Alan, pelo menos na minha visão. Se tiver ali, é igual a igual, é assim, pau a pau, ninguém é favorito para ser o reserva imediato do Pulgar. Não, mas a chegada do Jorginho. Óbvio, tem a possível saída do Gerson, mas posições totalmente diferentes. Eu não sei se eu sou contra a saída do Alan, não, de verdade. Por empréstimo, talvez. Repito, por uma obrigação de compra, eu acho que poderia rolar, mas se chegar uma proposta de venda, eu acho que tem que vender. Pelo menos é o que eu penso em relação ao Alan. E vocês, o que acham? Tamo junto?